Olá, estamos em mais um Momento Saúde Podcast. Eu sou a doutora Franciele Batista, sou ginecologista e hoje vou abordar um tema super relevante para o Tocantins, com um convidado super especial que vai dar dicas sobre momentos de como aproveitar a praia com segurança. Você tá aí, chama um monte de gente, criança, adultos, idosos, porque a gente precisa ter essas informações. Afinal de contas, o nosso estado tem um maior número de praias aproveitáveis aqui das nossas proximidades. E a gente precisa ser seguro para aproveitar, porque nem todos os locais nós vamos ter disponível ali serviços de saúde que podem dar um atendimento para as pessoas em casos de acidentes. Tá em casa, então fica conosco. São 2 blocos que você vai poder enviar, inclusive perguntas aqui no nosso WhatsApp. Bom, seja muito bem-vindo, Tenente Marco. Hoje a gente está aqui para falar sobre uma coisa muito importante para o nosso estado, de muita relevância na saúde e na questão de segurança, né? Então, eu queria primeiro agradecer o Corpo de Bombeiros por estar representado aqui por você e que a gente possa falar para os nossos telespectadores aí a respeito de como é importante esse período de segurança nas praias, né? Eu queria que você se apresentasse e desse assim, alguma dica inicial sobre esse movimento de uma praia cheia, que tem muita gente, às vezes as pessoas acabam exagerando um pouquinho na bebida alcoólica, e é importante que a gente tenha segurança, inclusive ao pilotar embarcações e tudo Sim. isso. Boa tarde, é um prazer ter recebido o convite de vocês para estar participando aqui do podcast. Sou o Tenente Marco, atualmente estou lotado aqui em Palmas, na Companhia Independente de Busca e Salvamento. É uma companhia que trabalha diretamente nessa área do resgate, né? Principalmente, né, relacionado aos afogamentos e treinamentos também. É algo que a gente realiza bastante. O Tocantins, né, é um estado grande, com bastante áreas balneares, e estamos próximo aos meses de férias, mês de junho e mês de julho, né? São onde nós temos os maiores picos aí de acidentes aquáticos, né? Relacionados a afogamento, justamente por esse aumento de demanda nessas praias, nesses locais de banho, né? A gente sabe que quando a pessoa ingere grande quantidade de alimentos, principalmente se está associado com bebida alcoólica, ela vai ter uma dificuldade maior de digestão. Pra vocês terem uma ideia, gente, quando a gente come bastante, o ideal é que você não pratique nenhuma atividade física logo depois desse período, porque boa parte do nosso sangue ele vai se deslocar para a região do estômago para poder fazer a digestão. E quando a gente está falando come bastante, aí se a gente está pensando em feijoada, frituras, chambari, todas essas comidas que são pertinentes e típicas aqui do nosso estado. É importante que as pessoas compreendam e entendam momentos de segurança para estar buscando o banho, a natação, né? Sim, inclusive a gente tem algumas estatísticas relacionadas aos afogamentos. Todo ano a gente faz esse levantamento, né? O ano passado nós tivemos aí 57 óbitos em todo o estado. Esse ano até o momento tivemos 23. E desses óbitos a gente observa aí que o maior número é do sexo masculino, com ingestão de bebida alcoólica e com excesso de alimentação, que a senhora acabou de falar, né? Muitas vezes a pessoa acaba se excedendo na alimentação ali no almoço, né? Passa o dia todo comendo bastante e entra dentro da água e gera essas condições, né? Às vezes gera um desconforto ali, a pessoa tem um excesso de confiança e gera uma situação que pode levar a um afogamento. O que seria interessante para as pessoas que estão ali numa margem e observam assim um local de mais correnteza? O que elas poderiam ter de suporte ali, alguma coisa que seja do grupo mesmo, necessário para dar um socorro eventual? Assim, a gente recomenda que nesses locais de banho sempre tenha alguma coisa que possa flutuar. Desde uma caixa térmica até mesmo uma garrafa PET pode ser utilizada ali para estar oferecendo para essa pessoa que esteja na condição ali de afogamento, né? Nunca, que a gente recomenda, nunca a pessoa que vai tentar fazer ali um resgate, que não tem uma habilidade, se aproxime. Até mesmo nós bombeiros temos uma técnica, né, que a gente utiliza, a gente não chega próximo ali à vítima, porque a vítima pode o quê? Ela pode agarrar e pode levar a pessoa que está tentando ajudar junto com ela, né? O Então afogamento. o afogamento. Então o que a gente faz? Sempre oferecer um material, uma caixa térmica, nesse caso, né, das pessoas que não têm um colete salva-vidas, um outro equipamento, uma garrafa PET, oferece para a vítima vai se agarrar nesse objeto e ela vai ter uma flutuabilidade. Então facilita na hora de estar fazendo esse resgate aí dessa pessoa. Gente, eu que sou mãe,
tenho crianças em casa, pensando em um acampamento, eu acho que eu já deixaria tipo uma boia de barco mesmo, aquela que a gente às vezes vê Sim, presa nas sim. embarcações, né? E amarrada em alguma coisa do lado de fora, para que a Se gente tiver uma pudesse. corda, alguma coisa que possa deixar amarrada, até facilita, né? Você joga para essa pessoa ali uma garrafa PET, por exemplo, e consegue puxar com essa Trazer. corda e isso. Pode deixar tipo como se fosse um equipamento mesmo de salvamento ali adaptado, né? É algo que pode ser utilizado no caso de um eventual afogamento. Geralmente as famílias têm um hábito de frequentar lugares, os mesmos lugares, né? Ao Sim, longo de, as pessoas comentam, na minha infância eu ia para esse lugar, agora levo meus filhos. Então, cria-se uma ideia de já conhecer muito exatamente. aquele ambiente. E eu acho que a gente fala até quando eu vou fazer uma cirurgia, a gente sempre sente um frio nas mãos, treme as pernas, porque tem que ser um momento em que a gente está muito atento. E com a água isso não é diferente, né? Tem que Uhum. observar muito, porque podem existir mudanças. Exatamente. Às vezes o excesso de confiança, né? Achar que conhece a área, achar que sabe nadar, pode gerar esses tipos de acidente. Principalmente em áreas que tenham correntezas, né? Onde tem correntezas ali, a pessoa vai tentar fazer uma travessia ou então se aproximar de alguma coisa e a água acaba levando e a pessoa não tem aquela habilidade ali com a natação, né? Às vezes tem até um mal súbito, alguma situação, pode gerar esse afogamento. Me explica uma coisa aqui para Minas Gerais, que não está acostumado, eu sou de Minas Gerais. Essa questão das margens, assim, o local que tem praia, ele costuma ter menos correnteza ou isso não é uma regra? Não é uma regra, vai depender muito do rio, né? Hoje, no estado aqui nós temos o rio Tocantins, temos o rio Araguaia também, que passa pelo nosso estado, e dependendo da praia, vai ter locais que vai ter maior níveis de correnteza. Por exemplo, aqui em Palmas, temos o lago, o rio Tocantins passa, mas como não é uma área represada, nós não temos área de correnteza, né? Sim. Como a gente vê abaixo da barragem, ali em Miracema, nessa região após a barragem. Que ali já é um processo de poder ter mais dificuldade Mas para isso, atravessar. exatamente. Uma área que tem correnteza, tem mais pedras, então assim, acaba que gera um risco maior. Quando a gente vai para a praia de água salgada, tem esse risco de corrente puxar, enfim, tudo. E a recomendação é para a pessoa sempre tentar flutuar. Funciona mais ou menos assim para a praia de água doce Sim, também? pode funcionar. Se a pessoa tiver essa habilidade, né, de tentar flutuar e sair em uma margem um pouco mais abaixo, pode ser uma solução, né? Porque às vezes se ela tentar nadar muito, vai se Vai cansar se logo. cansar e acaba que vai perdendo ali a energia, né? E acaba que vindo a afogar, justamente por não ter essa habilidade. Então, se conseguir fazer essa flutuação, tentar descer um pouco a margem, né? E tentar depois voltar por terra, seria mais seguro. Sempre me vem à memória que a gente teve uma perda de um ator, que era o Domingos Montanher, no Rio, se não me engano, Rio São Francisco, que ele teve uma sucção, né? Foi puxado. Nos nossos rios aqui, acho que talvez até no Tocantins, tem áreas que a gente observa ali em Lajeado, se a gente observar aquela área que ficou sem água por conta do represamento da barragem, que tem muitas pedras, assim, áreas que Sim, formam até túneis mesmo. isso. Então, esse é um rio que pode ter esse tipo de correnteza. Pode ter esse tipo de correnteza. Mas, assim, são áreas que não são recomendadas para o banho, né? Hoje, o Corpo de Bombeiros possui algumas normas técnicas que fazem essas orientações para que o município, então, onde possua essa área de banho, ela se regularize. E dentro dessa norma técnica traz todos os parâmetros de delimitação de área de banho, de sinalização, e o Corpo de Bombeiros tem trabalhado justamente, né, para trazer essas informações para o público e para as praias estar implementando, né, esse tipo, que é uma segurança a mais para todos que vão frequentar a praia. Então, gente, ele estava me explicando aqui antes da gente iniciar que tem aquelas cores que a gente vê, né? É, é bem interessante porque isso não muda nunca. O vermelho é um alerta grave, Sim, né? Amarelo eu tenho ali uma atenção um pouco maior, mas talvez uma permissão para quem tem mais habilidade. E uma área que seria sem sinalização é uma área mais possível de ser usada, na enfim. nossa norma ela traz a parte de delimitação de banho, aí tem as cores específicas, né? Dentro dessa área de limitação de banho, nós temos bandeiras fora também para delimitar essa área. Delimitar a área de embarcação, a área de banhista, a gente consegue especificar cada local certinho, justamente para evitar os acidentes. Você falou uma coisa aí que eu achei bem importante. Eu, inclusive, tenho na família uma pessoa que perdeu a mãe por conta de um acidente com um jet ski. E aqui a gente se recorda na nossa cidade de muitos acidentes, pessoas que perderam parte do corpo, enfim. São coisas muito graves, né? Esse contato banhista com embarcação, tem um risco muito alto, Tem um né? risco.
que uma pessoa, assim, é uma demarcação com boia, que às vezes a gente vê ali na Praia da Graciosa, que é uma praia, mas tem locais em que não tem essa demarcação, é uma chácara, enfim. O que a pessoa que pilota, ela deve ter de cuidados na aproximação com a área da terra, assim, mais? É assim, a gente dá preferência para que tenha uma área própria, né, para embarcação separada da área do banhista, justamente para poder ter uma aproximação mais segura, tanto para quem está pilotando como para quem está tomando banho nessa área, né? Então, recomendado seja isso, separar essas áreas, não ficarem muito próximas, porque às vezes a pessoa pode sair ali com a embarcação, dar algum problema, essa embarcação vai começar a funcionar em outro local que pode atingir essa área de banho. Então, assim, ter um espaço diferente da área do banhista para não gerar nenhum acidente. Nos nossos rios aqui, é uma capitania, se não me engano, Araguaia-Tocantins ou Isso, Tocantins-Araguaia. Araguaia Tocantins. Quem faz essa acompanhamento de embarcações é de responsabilidade bombeiros e marinha ou é a marinha que faz como se fosse um A policiamento, né? regularização das embarcações fica para a Marinha. O Tocantins vai usar, vai ver a questão mesmo da praia, né, da Entendi. regularização das praias. Aí vocês fazem mais essa parte de avaliação, socorro, atendimento, Isso, nessa parte abordando ali a orientação também isso. desses A banhistas, orientação né? dos banhistas. Essa parte de coletes salva-vidas, por exemplo, a gente sabe que tem dimensões diferentes, tamanho do colete Uhum. para criança, e às vezes a gente vê ali assim que, não, coloca esse colete maior, que só para ficar com o colete mesmo, mas eu me recordo de uma vez ter um parente que estava naquelas bananas, que é comum aqui nas nossas praias também, né? Aquela boia grande que várias pessoas vão, e o colete atrapalhou a natação. Então, tem um motivo para eu pôr um colete do tamanho certo, Sim. né? É recomendado que tenha um tamanho apropriado, né? Porque os coletes eles vêm com recomendação até de peso. Às vezes a pessoa vai colocar um colete, por mais que ele tenha um tamanho, mas não é do peso que ele pode conseguir garantir a segurança daquela pessoa. Então, além do tamanho, observar a questão do peso, da capacidade desse colete para aquela pessoa, né? O colete, eu não sei, alguém que vai estar aqui em casa pode pensar, isso tem o colete de amarrar e tem o Tem colete de vários, isso, fechar. tem vários modelos, né? Mas assim, a gente sempre busca orientar que a pessoa pegue um colete que ela fique confortável nela, né? E que seja com a capacidade do peso da pessoa. O importante, o mais relevante, então, é eu considerar o peso. Isso, considerar o peso e questão do conforto, né? O colete também não pode ser muito grande para atrapalhar essa mobilidade da pessoa. Ok, então vale a pena a gente investir aí, tá pensando em comprar barraca, todos esses detalhes assim para a área de fora, mas também investir nessa parte interna mesmo de uso na água, boia, para criança tem uma boia que eu acho bem interessante, que é uma boia aqui no tórax, que mesmo que a criança caia de bruços, enfim, algum bata a cabeça, alguma coisa, ela consegue fazer a criança flutuar, porque às vezes é só dos bracinhos, não tira o rostinho da criança da É, água, né? e as boias de bracinho também não são tão recomendadas assim. O ideal mesmo seria aquele colete, né? Que pega aqui o tórax da criança e da pessoa. Seria o colete mais seguro. Mais seguro. Exatamente. Existe muito receio das pessoas em relação assim às bordas também, ataques de animais. O que você Uhum. pode falar para a gente em relação a cuidado assim, em relação a animais peçonhentos, esse tipo de coisa que a gente É, poderia ter? as recomendações é sempre evitar estar se alimentando próximo ali a esses locais de banho, né? Justamente para não estar chamando a atenção aí desse tipo de animais. Até os animais aquáticos mesmo, como a gente, às vezes nós vemos aqui no estado, né? Que são ataque de piranha. Às Sim. vezes as pessoas chegam ali, consomem algum alimento, jogam esse alimento na água e pode estar chamando, né? Aproximando os peixes ali para essa região do banho. Que aí pode ocasionar algum tipo de ataque nesse sentido, né? O acidente com piranha, para nós da medicina, ele é um acidente um pouco complexo, porque pelo formato da mordida do peixe, ele remove um fragmento de pele. Então, Exatamente. assim, para dar a ponta ali, gente, não é fácil não, tá? Ficou longe, um pedacinho, um lado do buraco do outro, às vezes profundidade grande, e a depender do tempo que a pessoa leva para chegar também no serviço de saúde, ela não vai poder mais ter os pontos ali, né? É preciso lembrar sempre que, dependendo da área atingida, conter o sangramento faz toda a diferença. A pessoa pode não morrer pelo ferimento em si, mas pode morrer pela perda de sangue. Couro cabeludo é uma área que você tem que ter muita atenção, né? As pessoas podem não valorizar muito inicialmente aquele sangramento, mas ele é volumoso e pode formar uma carapaça aqui interna que não está sendo vista e levar a pessoa à morte por perda sanguínea em couro cabeludo. Então,
fiquem atentos, por favor. Queria que a gente falasse um pouquinho também da questão da arraia, né? Tem alguma dica para essa parte da arraia? Tem sim. As arraias, elas são comuns, né, da nossa região aqui, do nosso estado Tocantins, nossos rios, é bastante comum. As arraias, elas meio que se camuflam ali na areia, né? Então não ficam 100% visíveis ao olho nu. O que a gente recomenda é que quando for aproximar de uma área de banho que não conheça ou então não esteja sendo movimentada, chegue arrastando os pés, se tiver algum bastão, alguma vareta, chega tocando ali na areia, que assim que aproximar ela sai dessa camuflagem dela e se afasta dessa região. É uma técnica, arrastando os pés, ou então com bastão, cutucando a areia, que ela afasta. Se é uma área bastante movimentada, as arraias não costumam se aproximar. Geralmente elas se aproximam em locais ali onde não tem movimento. Mais silencioso. Então. Isso, mais silencioso. Então, assim, principalmente durante a manhã, né? Que ainda não iniciou a parte do banho, então é mais recomendável nesses horários, no início da manhã, ter essa observação. Agora, no meio da tarde, ali já tem um movimento maior de pessoas, elas provavelmente já devem ter se afastado ali do local de banho. Distanciado. Exatamente. Então, você que está em casa, cheio de boas informações esse nosso programa de hoje, fique conosco, que daqui a pouco tem mais um pouquinho do Momento Saúde Podcast. Estamos de volta com mais um Momento Saúde Podcast. Hoje nós estamos falando sobre os cuidados em relação à nossa temporada de praias do mês de junho e julho, né? Tá chegando o calorão aí, a gente já tá sentindo a secura no ar e todo mundo vai querer buscar mesmo um momento próximo à água. Se você tiver alguma dúvida em relação ao nosso programa, pode mandar aqui no nosso WhatsApp, que nós vamos responder com o maior prazer. E hoje eu tô aqui com o Tenente Marco do Corpo de Bombeiros. Ele faz parte dessa companhia de resgate e salvamento e ele tá contando para nós possibilidades e dicas e sugestões para que nós possamos estar mais seguros lá nesse momento das praias. Nós falamos no primeiro bloco sobre a questão da água, cuidado com embarcações. Agora eu queria que a gente comentasse um pouquinho a respeito da noite, porque muitas das praias montam toda uma estrutura, vão ter shows noturnos, essa parte. Como é feito esse acompanhamento aí de toda essa estruturação, onde pode pôr palco, enfim, tudo isso? Então, junto com as praias, geralmente tem essas estruturas de shows, né? Principalmente nessas praias maiores no estado. Araguacema, Peixe, são praias onde a gente vê que tem um público maior. E são apresentadas ali estruturas de show, até shows de renomes nacionais. Então, nós temos normas técnicas também relacionadas à parte de shows, onde nós fazemos uma análise prévia desse evento e tem as medidas de segurança para o evento e as medidas de segurança voltadas para a praia. As medidas de segurança para o evento é o quê? Previsão ali de sinalização de emergência, extintores para as áreas de estrutura, principalmente das áreas do palco, né? E as rotas de saída de emergência também. Se for um local delimitado dentro da praia, a gente também observa isso. E após esse projeto, a gente também faz a fiscalização nessas praias, né? Para ver se realmente foi executado conforme foi apresentado. Quando a população vai, assim, geralmente a gente tem famílias ali, crianças nesses shows e tudo, o ideal é que a gente evite, quem está com pessoas com maior dificuldade de mobilidade, essas áreas muito próximas às grades, enfim, para poder ter uma saída emergencial mais rápida, né? Sim. A gente recomenda, assim, um local que tenha maior acúmulo de pessoas, sempre ficar um pouco mais atrás, um pouco mais retraído, né? Que são áreas mais seguras, áreas mais abertas, áreas mais ventiladas. Na praia, por ser um ambiente aberto assim, envolver ali a questão da bebida alcoólica também, né? De várias pessoas junto, então, assim, é recomendado ficar um pouco afastado ali, não ficar tão aglomerado para não ter nenhum tipo de perigo, né? Evitar algum risco. Nessas praias maiores, como você citou algumas aí, como é que funciona a estrutura de vocês? Vocês estão lá com jet ski, estão com salva-vidas? Como é que a gente pode esperar encontrar o bombeiro lá? O bombeiro hoje, ele trabalha nessas principais praias do estado, né? Principalmente durante os finais de semana, a gente estabelece um posto de comando, né? Onde ficam militares do CBMTO e ficam também com embarcações na água, né? Fazendo essa ronda ali para estar observando o eventual algum risco, né? Algum acidente, afogamento ou outra situação. Em parceria com o bombeiro, né? Nós fazemos treinamentos também dos guarda-vidas civis. Todo ano é feito esse treinamento com pessoas, com civis mesmo. E esse ano a gente já iniciou o processo, a gente fez um TAF, aí agora a gente está no processo de iniciar a parte teórica e a parte prática, né, de fazer esse treinamento. Que acaba que esses guarda-vidas eles vão nos auxiliar durante a realização
desses eventos nas praias, né? Gente, ele mencionou o TAF, que é o teste de aptidão física, para ser bombeiro, um treinamento é muito extenuante. Eles passam por várias etapas e ali trabalham fogo, água. Eu tenho algumas pacientes que estão aí, até mandar um beijo para elas, e que precisa realmente ter uma compleição física, Sim. toda uma estruturação mental para suportar e se preparar para auxiliar vidas, né? Assim como na medicina a gente se prepara mentalmente para aquele momento, a gente tem que ter uma sequência de procedimentos e treinamentos, eles fazem da mesma forma. O trabalho do Corpo de Bombeiros é muito amplo, ele vai desde o atendimento a um afogado até o socorro num acidente de trânsito, passando por incêndios. Então, assim, vocês podem perguntar, e as crianças admiram demais, né? Eu parabenizo vocês todos pela escolha dessa profissão, porque para nós, eu que já trabalhei como socorrista do SAMU, é muito gratificante quando você chega ali no momento para fazer uma remoção e tudo, eles dão esse suporte de auxiliar na extricação, tirar a pessoa que às vezes está no automóvel, traz o afogado até a praia para a gente prestar o atendimento. Então, isso tudo faz muita diferença, esse trabalho em equipe. Aqui na cidade de Palmas, em especial, a gente tem esse benefício de ter a corporação trabalhando em associação com os hospitais, com o SAMU, favorecendo o socorro de muitas pessoas em acidentes de trânsito, né? Infelizmente, nossa capital tem um número elevado de acidentes, mas isso faz toda a diferença. Inclusive, hoje nós estamos tendo um evento aqui chamado Bombeiro de Aço, né? Vai estar acontecendo hoje e amanhã lá no nosso QCG, que a gente faz um simulado, mas como uma prova mesmo, de várias situações que o bombeiro passa, né? Desde o içamento de uma corda, ao carregamento de uma vítima, arrombamento de uma porta. É uma competição nacional que tem vários bombeiros de vários estados participando, que é onde justamente vai ver essa questão do condicionamento físico do bombeiro, né? Que é algo que a gente prima bastante, justamente para poder fazer o resgate dessas pessoas, né? Eu fico muito mais segura quando vemos bombeiros lá, porque eu não sei nadar, não, viu, gente? Mas isso faz toda a diferença. Então, por não saber nadar, eu já tive o cuidado de colocar minhas crianças na natação. Acho que é uma coisa relevante, né? Lá na minha cidade, nós temos a oportunidade, em Minas Gerais, em Uberlândia, de ter um centro dos bombeiros com piscina que fica disponível natação. Então, é até uma sugestão, quem sabe um dia a gente poder ter isso aqui em Palmas, né? Porque acaba criando um vínculo muito grande das crianças com os bombeiros. Hoje nós temos o programa educacional chamado Bombeiro Mirim. Ele já está aqui em Palmas e em outros municípios onde tem um corpo de bombeiros, onde a gente faz alguns treinamentos com as crianças, né? Eles passam alguns meses conosco e aprendem várias áreas dentro do corpo de bombeiros. Desde a parte de afogamento, de mergulho, de salvamento à altura, de APH. É um treinamento como se fosse realmente um bombeiro mais voltado para a criança. Todo ano nós fazemos esse programa com as crianças. Isso é muito relevante, a gente criar nas crianças uma vontade por ajudar o próximo, né? Sim. E até a questão de orientação correta, porque quando a gente pensa em tá em casa, você pode passar por uma situação, não é raro a gente ver posts aí nas redes sociais de pessoas, por exemplo, que se engasgaram. Isso é um tema que eu gostaria que a gente abordasse. Pelo contato de vocês lá telefônico, o bombeiro tem a possibilidade de fazer orientações também, né? Tem. Nós temos a central de atendimento, né, que é o CIOP, e lá a gente tem militares que, dependendo da situação, pode estar auxiliando, enquanto eles acionam as unidades de resgate, né, para poder ir até o local. Enquanto isso, eles podem estar passando a orientação para a pessoa que está nessa situação, até chegar o bombeiro até o local, né? Quando a gente pensa em ligar para o bombeiro, que número que a gente poderia acessar? É o 193. Então tá, gente, você tá aí na sua cidade, às vezes no interior, eu me recordo de quando a gente faz algumas chamadas na cidade que não tem lá o corpo de bombeiros, a sua central telefônica, ela vai te remeter para uma cidade onde tenha. Então você, mesmo distante, você vai conseguir acessar um bombeiro e ele pode te passar essa orientação. E lembrando que é muito importante que não hajam trotes. Tá? Essa questão de trotes, ela atrapalha demais, ela tira a viatura de fazer um socorro necessário, né? Exatamente. Inclusive, a gente já fez algumas campanhas relacionadas a essa área do trote, né? Porque ela poderia estar atendendo alguém, né? Alguma vítima real. E quando acontece uma situação de trote, a gente desmobiliza, sai do nosso quartel, aí chega no local e não tem nada, né? Aí, no mesmo momento, pode ser que está acontecendo algo real e está atrapalhando o salvamento de uma vítima, né? De uma pessoa, de uma vida.
não posso deixar você sair daqui sem a gente falar de um tema muito relevante para o nosso estado, que é queimadas, Sim. né? Tá chegando aí essa época também da seca. Ainda existe um hábito cultural aqui de o pessoal fazer a limpeza das áreas e fazer a queimada daquele entulho ali. O que é interessante de orientação para esse período, para as pessoas evitarem aí um incêndio em maiores proporções, já que a gente tem áreas verdes muito próximas a nós temos Parque César Mar. Eu me Sim. recordo que o ano passado teve um grande incêndio aqui nas proximidades do fundo do Parque César Mar, né, daquela avenida que tem ali, inclusive, algumas áreas do Poder Judiciário, ali, alguns prédios. O que a gente pode ter cuidado para não fazer nada que seja prejudicial? Então, é uma situação bem complicada que a gente enfrenta todos os anos, principalmente agora, quando chega a época da estiagem, né? Nós estamos agora finalizando o mês de maio para junho e a gente já observa que tem iniciado algumas áreas já com parte desses incêndios florestais. Iniciamos também o treinamento com alguns brigadistas florestais que acaba auxiliando o Corpo de Bombeiros, né, durante esse período. A gente recomenda para as pessoas sempre estar evitando esse tipo de manejo do fogo, né? Que às vezes a pessoa acha, não, eu vou concentrar só nessa pequena área aqui, mas se vem um vento, alguma coisa, ou então leva alguma fagulha, alguma folha, ela voa e consegue chegar no local onde pode estar propagando esse incêndio. Então a gente recomenda que não faça, né? A recomendação que a gente tem é essa. Então, gente, por favor, vocês aí que estão no interior, vamos difundir essa informação, vamos tentar mudar essa questão cultural de fazer esse incêndio controlado, porque às vezes a gente perde o controle, né? A gente está numa área de muita ventania, nós temos uma proporção muito grande de mudanças ali que a gente. Parece um pavio ali de terra que a gente fala lá em Minas Gerais, mas são mini furacõezinhos ali que podem levar a fogo para outros lugares. Toma cuidado aí na sua cidade, porque também você não pode não ter disponível aí um corpo de bombeiros para poder fazer esse acesso e redução desse foco de incêndio. Você precisar resolver isso num formato ali mais doméstico, com auxílio de vizinhos e tudo mais, e não é fácil, Não é né? fácil. Conter isso traz prejuízos, danos, às vezes morte de animais. Os nossos animais aqui já têm uma área restrita, às vezes próximos às cidades, e eles acabam morrendo queimados mesmo, né? Tá mais difícil de ter área disponível ali para eles se esconderem. E para finalizar o nosso bate-papo aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem, que a gente falasse assim, algo em relação à praia, principalmente a questão do afogamento, né? Para que as pessoas pudessem assim, criar uma consciência em relação a se eu sei que eu vou nadar, se eu sei que eu vou praticar um esporte de pescaria naquele dia, né? Um cuidado maior para ter em relação a gente evitar danos e tristezas no momento que é para ser de tanta alegria. A gente acabou abordando vários assuntos aqui. Eu acho que do mais relevante sempre ter os pés no chão, né? O excesso de confiança que leva muitas vezes a esses acidentes. Então, sempre estar com colete salva-vidas, sempre ter algum material flutuante próximo à área de banho, que nós falamos no início da nossa conversa. Evitar o consumo excessivo de bebida alcoólica, né? Antes de entrar na água, se alimentou, esperar um tempo antes de entrar na água, para justamente não vir a acontecer algum acidente. Né? Acho que são os principais cuidados assim que a gente pode passar de recomendação aí para quem está nos ouvindo. E se a gente tem lá aquele acidente, que às vezes pode acontecer, tem alguma manobra que dá para a gente fazer em relação a esse afogado, até aguardar a chegada de alguém mais apropriado? O mais recomendável mesmo é acionar o Corpo de Bombeiros, né? Que a gente vai saber fazer da melhor forma essa manobra, a não ser que a pessoa tenha passado por algum tipo de treinamento específico para estar iniciando, né? A gente recomenda que a pessoa retire essa vítima da água e já acione de imediato o Corpo de Bombeiros. Pode deixar de costas, de lado, tem alguma posição assim mais Tem recomendada? algumas posições, né, que a gente recomenda de colocar, mas depende muito do grau de afogamento. Então, assim, é muito difícil eu falar para você uma forma exata. Então, o mais correto mesmo é nos acionar, né, que a gente chegue o quanto antes para poder prestar esse serviço. Gente, sempre tem que ter alguém que mantenha também a área liberada ali, o perímetro, né? Para não ficar aquele monte de gente em cima que às vezes atrapalha até o socorro chegar. Então, por mais que seja uma situação complexa, vamos buscar delegar. Ó, você faz isso, você liga, você traz a pessoa, você carrega. Alguém ali tem que ter um comando para que a situação possa ser resolvida de uma forma satisfatória. Mas o ideal é que ela não aconteça. Exatamente. Tenente Marco, muito obrigada pela presença. Queria agradecer o Corpo de Bombeiros em seu nome aqui, em nome do comandante.
Porque a gente divide informações aqui que são muito relevantes com a nossa Sim. população, né? Como a TV Assembleia tem uma veiculação em grande quantidade de municípios do nosso estado, isso permite que essas informações cheguem até lá. Então, leve nosso agradecimento ao comandante. Obrigado. Esperamos estar juntos aí em próximas oportunidades. Agradeço o convite e qualquer oportunidade a gente está à disposição. Obrigada. E para você que está em casa, esse foi mais um Momento Saúde Podcast com informações muito relevantes sobre a nossa temporada de praias. Se você quer mandar alguma pergunta, tá aqui embaixo o nosso WhatsApp, envie, a gente vai ter o maior prazer em responder. E até o próximo programa. Um beijo grande.